Irmãos e irmãs, saudações de paz em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui trazendo mais uma palavra da parte de Deus para a nossa edificação espiritual. Antes de começarmos a falar da palavra, nós pedimos a você que dê o seu like, seu joinha, para que o YouTube venha perceber que os nossos vídeos não são paia. E que apelamos para que onde chegar a mensagem, você se sentir edificado, você compartilhe com outras pessoas. E onde chegar a mensagem, quem desejar se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo a essa comunidade, aperte lá em inscrever-se, no sininho e em todas. Então será um dos membros da nossa comunidade, do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Bendito seja o Senhor, que Deus desde já vá lhe abençoando. O assunto que trazemos hoje tem como tema só pela graça sois salvos. É o tema de hoje. Repito, só pela graça sois salvos. Na verdade, na Escritura diz que pela graça sois salvos, não tem só. O só sou eu que estou acrescentando. E não estou acrescentando nada à palavra de Deus, nem subtraindo. Estou apenas fazendo uma aplicação. E nunca que se pense que esse tema, pela graça sois salvos, é que não precisamos fazer nada, ou nem evitar nada. Não é isso aí. O significado maior é dizendo que, através da graça, nós somos salvos. Não é dizendo que não é para obedecer nada da palavra de Deus. Os bagunceiros, os devassos, que gostam de interpretar assim. Então, só pela graça sois salvos. Do decorrer do nosso falar aqui, nós iremos entender. O texto base de hoje é Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Conhecidíssimo de todas as pessoas que leem a Bíblia. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bendito seja o Senhor. Olha, apesar da Escritura dizer pela graça sois salvos, ela não está indicando a graça como um dos meios de salvação, mas como o único meio de salvação. A Escritura está indicando a graça como o único meio de salvação. Na fé cristã, a graça é o único meio de se alcançar a salvação e só por Cristo Jesus. Só por Cristo Jesus, através da graça. Existe aí uma polêmica no meio religioso, se tem que obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, se não tem, se merecemos a salvação para obedecer, se quem desobedece desmerece. Nós não somos salvos por obediência, não somos salvos pela nossa obediência. Então não é preciso obedecer, é preciso obedecer. Mas nós não somos salvos pela nossa obediência. Somos salvos pela obediência de Jesus, pela obra de Jesus, no sacrifício da cruz. Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, em todas as etapas da sua vida, e principalmente pela sua obra na cruz, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Vicário vem do latim, vicários, significa substituto. Então Jesus, no nosso lugar, pagando uma conta que para nós era impagável. Não tínhamos como pagar, mas ele tinha como pagar e morreu no nosso lugar. Então, muito bem. Para se entender o que é graça, em primeira circunstância, tem que se pensar e o que é graça? O que é graça? O significado mais básico de graça é um favor imerecido. É o significado mais básico, Mas para se pensar, para se entender o que é graça, em primeira instância, em primeiro tempo, em primeira circunstância, tem que se pensar em algumas palavras. Aqui eu destaco lei. Para se entender o que é graça, tem que se saber o que passa por lei, transgressão, morte, pedido de clemência, concessão desse pedido de clemência, substituição, graça plena. Vamos falar pelo menos uma frase sobre cada coisa. Lei, a lei é o seguinte: quem pecar, esse morrerá. A lei original foi essa, era a lei. Quem pecar, esse morrerá. Transgressão, o homem pecou, o homem transgrediu. Então,
automaticamente ele já morreria, porque pecou, porque transgrediu. Aí então vem a morte, né? O que não aconteceu no plano de Deus, porque Jesus entrou em cena. Mas o homem que pecou morreu, e cada dia morre. Quando não teve Jesus, quando não tem Jesus, o homem cada dia morre por causa da lei, por causa da transgressão, por causa do pecado. Aí da parte do próprio Deus veio um pedido de clemência, onde existe pena de morte. Alguém transgride a lei, né? Tem a lei, alguém transgride a lei, vem a acusação, vem o julgamento, vem a condenação. E vindo a condenação, vem a morte. Mas existe pedido de clemência ao rei, se for uma monarquia, né? Um pedido de clemência. Esse pedido de clemência no plano da salvação foi feito por quem? Pelo próprio Deus. Interessante. Um pedido de clemência vindo da parte de Deus, feita ao próprio Deus. E isso se expressa em João 3,16, tem resposta para tudo isso. É que Deus amou o homem. Por isso, fez um pedido de clemência. Tem quem diga que, dentre as pessoas da Trindade, esse pedido de clemência foi feito por Jesus. Mas Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, essa clemência foi dada, a concessão. Onde é que se expressa que foi dada? Deus amou de tal maneira. Porém, onde era dado a concessão ao pedido de clemência, ou seja, para um condenado à morte não morrer, era dado pelo rei e a pessoa não morria. No plano da salvação tem uma pequena diferença. É dado um pedido de clemência. E essa carta de clemência é o próprio Jesus. Através da sua substituição. Eu disse que as frases, as bases, estamos tirando de João 3,16, então ele é a própria substituição. É a carta de clemência, porém uma clemência que não só perdoa o pecador, mas tem que morrer no lugar do pecador. Ele deu o seu filho. Aí vem a graça plena, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o Senhor. Graça é tudo isso, meus irmãos. Graça não é só dizer, pela graça vocês salvos. Ninguém merece a salvação. Nós vamos ser salvos pela graça. Pode fazer o que quiser, não precisa de obedecer. Não é essa bagunça no projeto, no plano de Deus, no plano da salvação. Conclusão, logo, graça é a clemência concedida a alguém que transgrediu a lei de Deus, foi julgado e condenado à pena de morte, porém recebeu a clemência do rei, mas tendo alguém que morrer no seu lugar, pagando assim a sua culpa, que para ele era impagável. Graças a isso aí. Então, com essas explicações, com essas considerações, nós entendemos bem o que é graça. Vou dizer mais uma vez, com outras palavras, com as minhas palavras. Alguém que estava condenado à morte, até a hora de morrer, chegou uma carta de clemência dizendo: você não vai morrer. Isso é graça. Esse era o estado do pecador. E essa carta de clemência é Jesus, e bendito seja Deus por tudo isso. Agora nós temos aqui 3 tempos da graça. A graça, ela olha para o passado, olha para o presente e olha também para o futuro. Graça em 3 tempos. A que olha para o passado e desconcede o perdão, por Jesus Cristo, chama de graça meritória. Nós encontramos-nos com Jesus e a partir dali ele passou a ser o nosso substituto na cruz, voltando ao tempo, olhando para o passado, tanto da morte de Jesus no Calvário como do nosso pecado passado. Então os méritos deles passam para nós. E a graça ela só opera através da fé. Isso é se você crê. Você crê que o seu pecado do passado está perdoado e que o que Jesus Cristo fez por você no passado foi suficiente para perdoar o seu pecado. E no segundo tempo é que nos socorre no presente. É a mesma graça, porém agindo em tempos diferentes, de forma diferente. A graça no presente nos socorre, né? Liberta e santifica. Nos socorre, liberta e santifica. Tem quem chame isso de graça santificante. E a graça para o futuro é a que nos dá a confiança e esperança da vida futura. Por Jesus Cristo, possibilitando-nos com essa confiança e esperança caminhar
até o grande momento da glorificação. O grande momento da glorificação é quando nós, na caminhada de fé, perseveramos e é o último momento da nossa história aqui. Possivelmente na volta de Jesus. Será o momento da glorificação. Poderia até alguém dizer, é só na volta de Jesus. É porque o assunto aí é bem abrangente, bem polêmico, viu? Mas a glória que o homem teve antes do pecado, ele irá receber na volta do Senhor Jesus. Isso aí também é graça. É o que nós chamamos plenitude da graça, ou então graça plena. E aqui nós temos 3 frases aqui, dos 3 versículos de Efésios 2, 8, 9 e 10. O versículo 8 que diz, né, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Nós entendemos que para alcançar a clemência da salvação é preciso fé. Em quê? Em quem, né? Em Jesus. E em quê? Na suficiência da sua obra vicária, substitutiva. Né? E então seremos contemplados com a eterna salvação, mas mediante a fé em Jesus e na suficiência da sua obra na cruz. E no versículo 9, quando diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, a graça e a salvação, né? Não vem das obras para que ninguém não se glorie. O homem não fará nenhuma ação para ser salvo, exceto aceitar por fé o que Jesus Cristo fez por ele. Isso aí. Isso lhe levaria, de alguma forma, a se orgulhar e a se gloriar. Foi o que disse o apóstolo Paulo. E Deus não permite que o homem se orgulhe, que o homem se glorie a si mesmo. Projeto de Deus, é plano de Deus, é soberania de Deus, é decisão de Deus. E no versículo 10, quando diz lá no versículo 10, que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas, nós temos a dizer sobre isso o seguinte, essa fé refaz o homem que crê em Cristo Jesus. Tornamos-nos feitura sua e por sermos salvos, passamos a praticar as boas obras. Aí sim, ou seja, praticar boas obras para ser salvos? Não. Depois de salvos, se pratica boas obras, essa é a prova dos novos da salvação. Quem é salvo, pratica boas obras. Passa a ter uma conduta de conformidade com a palavra de Deus. Passamos a praticar boas obras, as quais devíamos ter praticado sempre. Porém, no pecado, né, sem Deus, né, não podíamos. Agora sim, em Cristo Jesus podemos. Porque Jesus, ele está lá em João 15:5, a última parte. Eu falo 30 vezes por mês sobre esse versículo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se sem mim nada podeis fazer, quando não tínhamos sido alcançados pela graça, nada podíamos fazer. Ou seja, praticar as boas obras. Mas agora, tendo passado pela graça, através da fé do Senhor Jesus, e tendo alcançado a salvação de direito em Cristo, agora podemos praticar as boas obras. Sem mim, nada podeis fazer. Mas com mim, com Jesus, podemos fazer o que já éramos para fazer há muito tempo. Certo? Esse é o recado que Deus mandou para nós essa noite. É uma reflexão, é uma interpretação, é uma meditação, é um questionamento. É você pensar aí nesses termos, né? Mas aqui nós temos um apelo, questionamento aqui da palavra de Deus, que faz aqui 4 perguntas para nós. O primeiro é o seguinte, amigo, irmão ou irmã, você que tem sede da salvação, tem andado na graça? Só você que pode responder. Você tem andado na graça, você que tem sede de salvação. Só você vai alcançar pela graça, através da fé, nos termos que foram falados. 2. Como tem sido a sua relação com a fonte da graça? Não sei o que é a fonte da graça. Qual é? É Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo, é o céu. Como tem sido a sua relação com a fonte da graça? Está ligado a eles ou desligado? Estando desligado se torna difícil, né? Mas não devemos viver do que é difícil. Devemos viver daquilo que Deus nos possibilita, não do que é fácil. E o 3, a 3. Você está na fé, o meio da graça? Você está na fé, que é o meio da graça, precisa de estar na fé. Ela é o meio através do qual a graça circula, né?
Uma vez ele disse, você está na fé? A pessoa disse, não é para mim estar na fé, é para a fé estar em mim. Então, tudo bem. Você está na fé, ou seja, a fé está em você, porque é ela que é o meio da graça. De qualquer forma, vale, viu? E quarto e último, você já pode se sentir feitura de Cristo ou ainda é somente feitura de Adão? Feitura de Adão gerada pelo seu papai e mamãe. Agora, feitura de Cristo, quando passa pela experiência espiritual do encontro com o Salvador e do encontro com a salvação. Então, amado irmão e irmã, essa é a palavra, esse é o recado, é o nosso questionamento para a nossa edificação espiritual. Que Deus te abençoe, irmã, que Deus te abençoe, irmãos, que Deus abençoe a humanidade, que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.